Tão cansados, né? Boa noite a todos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Que bom que você está aqui, nós estamos aqui, hoje é uma alegria estar aqui conosco um amigo meu, há muitos anos já, viu? Muitos anos. Nos conhecemos aí desde a época dos 13 anos de idade, dos 14 anos de idade. E interessante, porque nem eu nem ele, nós éramos amigos naquela época, era 7ª, 8ª série, né? E então nós nos conhecíamos ali na escola. E depois ele seguiu o seu caminho, eu segui o meu. Depois de muitos anos, nós nos encontramos novamente na Igreja de Jesus, né? E foi muito bom. Ele tem um testemunho de vida, conversão, muito maravilhoso, né? E para mim, ali, quando eu vi ali no coral da igreja, uma igreja grande, né? Depois de muitos anos, eu estou assistindo o coral lá numa cantata, e aí eu vejo e falo assim, nossa, é o Elcio, né? Hoje ele é pastor e casado com a Simone, tem uma filha, a Rafaela, e é pastor da Igreja Batista ali na Ibave, ali na região da Heliópolis, ali, né? São João Clímaco. Tá bom? Vem aqui, Elcio, faz favor. Muito obrigado aí por ter recebido o nosso convite. Fique à vontade, tá bom? Deus abençoe. Amém. Obrigado, meu irmão. O pastor Rogério só esqueceu de dizer que nós nos conhecemos há tanto tempo que nós tínhamos cabelo. Ele só esqueceu de falar isso. Todas as vezes que ele me apresenta, ele não conta esse detalhe. Quero dizer para vocês que é uma alegria estar aqui com vocês. Acompanho os cultos de vez em quando, às vezes estou em casa. Consigo acompanhar os cultos, né, de vocês, uma bênção muito grande. E aí o pastor Rogério me convidou para estar aqui, e aqui estamos. Num dia não muito feliz para nós, não é? Num dia onde, mais uma vez, o coração humano mostra a sua maldade. Mais uma vez o coração humano mostra a queda. E mais uma vez o coração humano mostra o quanto algumas pessoas estão longe de Deus. Eu ainda sou do tempo, meus irmãos, de que, ouvindo uma notícia como essa, eu passo grande parte da minha tarde chorando, porque ainda consigo ter a comoção e o Espírito Santo de Deus falando ao meu coração de quanto o homem é mau. O homem precisa de Deus. Nós precisamos de Deus. As pessoas precisam urgentemente de Jesus. E eu quero dizer a essa amada igreja de Cristo que isso é uma missão nossa. O Senhor confiou a nós essa missão de pregar o Evangelho. Quando lá em Atos, a palavra de Deus diz, quando receberem o Espírito Santo de Deus, saiam para pregar. E preguem em Jerusalém, Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Isso é uma missão da igreja de Cristo. E eu penso que se nós fizermos um pouquinho disso, esse mundo vai melhorar cada vez mais. Eu essa tarde passei orando pela vida dos pais que perderam seus filhos, brutalmente. Mas, como diz o outro, a vida continua e nós precisamos continuar pregando Cristo Jesus, para que as pessoas possam conhecê-lo, para que a gente tenha a chance desse mundo mudar. Só Cristo pode mudar esse mundo, somente Jesus. E eu quero convidar você então a abrir a sua Bíblia em Marcos capítulo 2, um texto muito conhecido mesmo. E eu quero fazer aqui uma analogia entre a paralisia física e a paralisia espiritual. Evangelho de Marcos, então, capítulo 2, a partir do verso 1. A minha Bíblia é a Nova Versão Internacional, tá bom? Que diz assim, poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum,
O povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregando-o por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e pela abertura no teto baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam ali sentados alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que este homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Deixa eu orar mais uma vez com vocês. Querido Deus, obrigado, Senhor, por essa pequena porção da Tua palavra, ó Deus, que ela fale ao nosso coração, que ela nos instrua, Senhor, para que possamos, ó Pai, sair daqui essa noite melhores do que entramos, ó Deus, no relacionamento com o Senhor e na obra do Senhor. Muito obrigado, Deus, por estarmos aqui. Obrigado pelo Espírito Santo do Senhor neste lugar. Nós te louvamos, ó Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero trazer aqui algumas lições a respeito desse texto. Como eu disse, fazer uma analogia entre uma pessoa paralítica fisicamente e uma pessoa que está paralisada espiritualmente. Eu sei que vocês conhecem bastante desse texto, mas eu sei também que muitos de nós temos pessoas na nossa família ou no nosso relacionamento que paralisaram espiritualmente e não conseguem mais caminhar. Quando a palavra de Deus diz que eles chegaram em um lugar, ficaram sabendo que Jesus estava lá e aquele lugar estava cheio, tem um motivo. Se a gente olhar um pouquinho antes, no capítulo 1, vai dizer que Jesus curou um leproso. Jesus, ele curou uma pessoa que tinha uma doença muito grave. E isso contou muito para que aquelas pessoas se juntassem naquela casa. A lepra naquele tempo era algo assim, muito ruim. Ninguém podia chegar perto de um leproso, lembram-se disso? O leproso saía, vivia fora da cidade, à margem da sociedade, totalmente desprezado. Jesus agora, um homem bom, um homem de coração puro, chega perto daquele leproso e cura aquele homem. Jesus está desenvolvendo o seu ministério. E no desenvolver do seu ministério, ele vai ficando cada vez mais conhecido. Então, as pessoas ficam sabendo que momentos depois dele curar esse leproso, alguns dias depois, ele volta para a cidade. E quando ele está naquela cidade e as pessoas ficam sabendo, as pessoas correm para onde Jesus está. Se hoje nós precisamos de Jesus para curar as nossas feridas, e espiritualmente nós vamos até Jesus para ser curado, imagina naquele tempo, né? Em que Jesus estava fisicamente naquele lugar. Então as pessoas descobrem que ele está ali, largam tudo que está fazendo e correm para aquela casa. Eu não sei você, mas se eu soubesse que Jesus estava aqui na casa do lado, eu largaria tudo aqui agora, até esse microfone, e sairia correndo para lá. E eu acho que você viria comigo. Seria uma experiência ímpar nas nossas vidas, estar ao lado de Cristo Jesus, ou seja, estar ao lado de alguém que curou alguém com uma enfermidade tão grande. A palavra de Deus diz que aquelas pessoas se acumulavam naquele lugar, e Jesus fazia questão de pregar a palavra de Deus. Jesus então está ensinando aquelas pessoas a respeito do reino. É assim que ele está naquele lugar. As pessoas se aglomeraram, chegaram naquele lugar, ficaram ali reunidas, Jesus pregava a palavra de Deus, e de repente o texto diz que chegaram 4 homens, carregando um paralítico. Parece que do nada aquele homem apareceu, né? Mas os 4 homens que levavam Jesus, certamente já tinham ouvido falar da fama de Jesus. Eles sabiam que Jesus estava ali. Eles acreditaram que Jesus tinha curado uma pessoa com lepra. Por isso, eles pegam aquele homem agora, não se sabe direito de que local eles vieram, de que localidade, qual a distância.
Mas eles levam aquele homem para falar com Jesus. E aí eu quero pensar na missão da igreja, na nossa missão, em levar o Evangelho de Cristo para as pessoas que ou não conhecem Jesus, ou estão paralisadas espiritualmente. Essa é a analogia que eu quero fazer com vocês. Aqueles homens já tinham ouvido falar do poder de Cristo, sabiam que eles estavam em determinado lugar, e aí tem a atitude, a ação de tentar levar aquele paralítico até onde Jesus estava. Essa é a função daqueles amigos. Pensando nisso, eu fico pensando assim, de onde aqueles homens vieram? Quanto tempo eles andaram? Qual foi o diálogo entre eles e o paralítico? Eu chego à conclusão que no coração daqueles homens tinha muita fé. E penso que ao ofertar ajuda àquele paralítico, tinha que ter fé suficiente para conseguir convencer aquele que seria carregado. Você já pensou nisso? Porque uma pessoa chegar em alguém que não tem condição de se locomover, olha para a sua vida, não tem condição de mudança, não tem como mudar a sua situação. Talvez aquele homem olhasse para ele e pensasse assim, bom, minha vida nunca vai mudar, né? Eu não tenho condição de fazer nada sozinho, sempre vou precisar de alguém para me carregar de um lado para o outro. E aí chega alguém, oferecendo uma ajuda de mudança de vida que jamais ele pensou que poderia passar. No coração daquele homem tem fé também. Mas olhar para essa situação não parece ser uma situação muito simples, porque carregar uma pessoa é difícil. Só que aqueles homens eles vão chegar até as últimas consequências. A primeira coisa que eu penso nesse texto, houve fé e muita fé no coração daqueles homens para acreditar que Jesus podia transformar a vida daquele amigo, daquela pessoa que precisava de ajuda. E é preciso muita fé, meus irmãos, no nosso coração, para a gente pregar a palavra de Deus e acreditar que Deus pode mudar a vida e a circunstância de alguém que você e eu conhecemos e amamos. Para mudar a circunstância de vida de alguém que eu e você conhecemos, que está lá fora, sem perspectiva de vida, sem perspectiva de mudança, olhando para a sua própria vida e pensando que não vai haver uma possibilidade de ser alguém, de ser algo ou de ser transformado. Mas precisa ter fé no nosso coração, suficiente para a gente levar o Evangelho de Cristo e ofertar o Evangelho de Cristo, crendo que se aquela pessoa tiver fé no seu coração, nós vamos conseguir passar para ela uma proposta de vida diferente. Parece que às vezes a igreja ela perde um pouco desse brilho nos olhos, de oferecer à pessoa Cristo Jesus como mudança, como vida espiritual. A pessoa está ali prostrada, mas a gente parece que oferece o Evangelho de uma forma muito serena, muito tranquila, às vezes não muito incisiva, mostrando para a pessoa que Cristo pode mesmo transformar. O pastor Rogério falou do meu testemunho, e eu não sei o que seria de mim se quem me ofertou a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo, não tivesse de fato crido, acreditado, que Cristo poderia mudar a minha vida. Eu lembro bem, quando a pessoa veio me pregar o Evangelho de Cristo, uma tia minha, que via a minha vida desregrada e falava assim, olha, eu tenho algo a te mostrar, eu tenho algo a te revelar, eu tenho algo a passar ao teu coração, que pode fazer com que a sua vida seja transformada, basta que você queira. E eu não tinha força para aceitar aquilo, eu não tinha como aceitar aquilo, mesmo de forma gratuita, eu não tinha força para conseguir entender a proposta de mudança. Mas a fé que ela tinha, a forma como ela me ofertou, a forma carinhosa como ela me mostrou Cristo Jesus, fez com que o meu coração acreditasse que a minha vida poderia ser transformada em Cristo Jesus. Eu penso às vezes que a igreja, ela está ofertando Cristo, mas não acreditando suficientemente de que a oferta é boa. E eu quero trazer um alerta para o teu coração, porque se aqueles 4 homens não tivessem fé suficiente no seu coração, não conseguiriam convencer aquele paralítico. Um homem que, com o corpo todo ali cheio de problema, né, não conseguindo se locomover, e com a dificuldade do transporte, se não tivesse acreditado na proposta, teria dito, não, eu não quero ir. Eu acredito que Jesus pode transformar, mas não a minha vida. Quantas pessoas você conhece
que diz assim: Cristo pode mudar a vida de todo mundo, menos a minha. Para mim não tem jeito. Ou alguém diz, né, aquela pessoa não tem mais jeito, né? Aquele ali não vai mudar nunca. Mas quero voltar para o texto e olhar para a vida desses homens, porque o texto diz que aqueles homens vinham trazendo um paralítico carregado por 4, não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava. Uma outra coisa que me faz refletir sobre esse texto é a insistência da forma como nós pregamos Cristo Jesus, a forma como nós colocamos o amor que Cristo sente por nós. E se no primeiro obstáculo nós estamos desistindo, muitas vezes as pessoas estão do nosso lado, mortas espiritualmente, sem conseguir se deslocar para lugar nenhum. Nós temos a condição de transportar aquela pessoa até a presença de Cristo, e nós começamos a fazer o caminho. Seja sincero, igreja, quantas pessoas você já pregou o Evangelho de Cristo? Talvez já tenha até vindo aqui em outra igreja com você, e na metade da caminhada você fraquejou. Na metade da caminhada, a gente vai deixando aquela pessoa um pouquinho mais para trás. A gente não insiste em levá-lo verdadeiramente até Jesus. Esses homens, eles perseveram. Eles têm como levar aquele homem com facilidade? Não. Era cômodo carregar aquele homem? Não. Mas o que tinha em tudo isso? Muita fé, muita perseverança e muita certeza de que se conseguissem levar aquele homem aos pés de Cristo, a vida dele seria transformada. Quero que você olhe para a sua família. Quero que você olhe para a sua família e lembre no teu coração, Deus vai te trazer agora algumas pessoas. Talvez você possa lembrar de alguém que você já tentou ajudar, mas a dificuldade do caminho, as circunstâncias adversas fizeram com que você fosse deixando aquela pessoa para trás, e uma transformação linda que poderia ocorrer não aconteceu até hoje. As pessoas podem ser transformadas por Cristo Jesus se nós pegarmos ali uma ponta da maca e carregarmos. Carregar uma pessoa não é fácil. Carregar uma pessoa, levá-la a Cristo Jesus, igreja querida, Ibavida, né? Ibevida, me perdoem. Ibevida, levar uma pessoa a Cristo Jesus não é fácil. Carregar uma maca não é fácil. Aguentar o peso de transportar alguém para colocar aos pés de Cristo não é fácil. Hoje, por exemplo, a analogia que eu faço é assim: hoje quando o jogador está lá no campo jogando futebol e ele tem um machucado ali, acontece alguma coisa, não vem mais aquele maqueiro robusto, né? Aquele homem forte, 4 homens, lembram disso? Por que será, né, que eles pegaram esse modelo? 4 homens fortes vinham, pegavam aquele cidadão, colocavam na maca e saíam todo mundo correndo, né? Hoje não. Hoje vem o carrinho de golfe, né? Aquele carrinho lindo. O máximo que ele faz é levantar e pôr ali, e dali vai embora. Muitas vezes o que nós queremos é isso. É que a pessoa chegue para nós já tendo sido socorrida. E na verdade o papel da igreja é carregar aqueles que não têm fé suficiente para acreditar que Jesus Cristo muda a circunstância, que muda a vida das pessoas. Mas carregar de fato não é fácil. Imagina para esses homens, né? A perseverança que eles tiveram que ter. Naquele tempo a capa era tudo, a capa protegia do frio, era o cobertor, muitas vezes era o travesseiro, era o colchão no chão. Até hoje, nas guerras, quando o soldado está na guerra e alguém é machucado, ferido, ele usa a sua capa e faz lá uma padiola, né, que é uma maca do exército, e vai carregar aquele ferido. Não vai vir o carrinho para carregar, viu? Não vai ser fácil assim. Talvez não tenha nenhuma maca adequada como esses homens, mas que mesmo com tanta dificuldade, continuaram firmes. Por quê? Por isso o sermão tem o tema, né? A fé que transforma. Porque a fé do coração daqueles homens não transformaria somente aquele paralítico. A fé do coração daqueles homens transformaria a vida e a fé daqueles próprios homens que o carregavam. Porque muitas vezes levar uma pessoa a Cristo, carregando essa pessoa espiritualmente, faz com que a minha vida e a sua vida seja transformada em primeiro lugar. Porque o nosso relacionamento com o Senhor melhora. Porque a nossa proximidade com Deus fica ainda mais próxima. Porque o nosso estar com Cristo fica cada vez mais importante para mim e para você. Portanto, as adversidades para pregar a Cristo Jesus não é algo de agora,
Não acontece só no nosso tempo. Quantas pessoas você tenta levar a Cristo Jesus e alguém do lado, né? Lá no bairro, lá em casa, no trabalho, o quê? Você vai acompanhar o pastor Elcio, o pastor Rogério, a igreja IBVida, você vai para Cristo. Não é assim? As pessoas se colocam no meio ali, né? Fazendo aquele círculo ruim, dizendo que não é bom estar com Cristo, que imagina, esquece isso. Mas é ali que você tem que perseverar. É ali que uma das pontas daquela maca, ela é tua. É você que tem que carregar. E aos pouquinhos a pessoa vai se aproximando de Cristo, se a gente conseguir vencer as adversidades. Você já pensou naquele lugar? Irmãos, pensa naquele lugar. 4 homens carregando um paralítico, numa situação extremamente difícil. Num tempo onde nada era fácil, mas essa circunstância é especialmente difícil. Assim como é nas nossas vidas hoje. Muitas vezes você tem facilidade de trazer uma pessoa para Cristo. Muitas vezes a dificuldade é enorme, absurda. Porém, quando eles chegaram naquele lugar, o texto diz que tinha tanta gente, não dava nem para entrar. Queriam entrar, mas não dava. Não tinha como. Você já pensou? Alguém descobre que Jesus está aqui do lado. E aí todo tipo de pessoa que tinha enfermidade, fora os curiosos. Eu gosto de pensar no texto bíblico assim. Eu gosto de pensar no diálogo daqueles homens com o paralítico. Eu gosto de pensar que quem teve a iniciativa primeiro? Os homens disseram para ele: meu irmão, se você vier conosco, você vai ter uma transformação de vida. Eu tenho certeza, Cristo pode renovar sua vida. Ou foi ele que falou com os homens: por favor, me levem, eu tenho fé no meu coração. Fato é que quando chegaram ali, tinha todo tipo de circunstância. Ninguém ia dar a vez para ninguém. Todos que estavam ali estavam correndo atrás de um milagre. Eles queriam a cura espiritual, alguns endemoniados, outros coxos, mancos, cegos, mudos. Tinha todo tipo de gente. E é assim que a gente tem que entender quando quer levar uma pessoa a Cristo, quando nós vamos para o mundo. Tem todo tipo de gente, todo tipo de adversidade. E você precisa estar preparado e entender que nós só vamos ter um mundo melhor se nós enfrentarmos as dificuldades, para que as pessoas possam se achegar a Cristo Jesus. Senão, teremos cenas lamentáveis como a de hoje se repetindo muitas vezes. Aqueles homens chegam naquele lugar, o texto diz que era tanta gente que eles falam: bom, é o seguinte, vamos colocar esse cara aqui, a gente está cansado para burro, nós vamos deixar ele aqui no chão e nós vamos embora, né? Foi assim? Não, não foi assim. Porque eu penso que no íntimo do coração deles, conhecendo Jesus, sabendo do que Cristo já tinha feito no seu ministério, eles sabiam que poderiam encontrar alguns problemas. Eles sabiam que nem tudo estava no cronograma. Olha, vai ser assim, assim, como o nosso culto, né? O nosso culto ele começa, ele tem uma liturgia, nada sai do contexto. Bom se fosse, né? Nem sempre é assim. Mas eles sabiam que encontrariam adversidades e também dificuldades. Então vamos para um plano B. Mas não vamos deixar a pessoa aqui não. O plano B diz para nós que nós vamos usar outra metodologia. E aí, meus irmãos, a gente precisa entender como Cristo quer alcançar também as pessoas através das nossas vidas. É importante que você entenda que se a adversidade é muito grande e a metodologia não está funcionando, ore ao Senhor, peça a Deus uma nova estratégia. Pastor, lá em casa tem um que é uma peste, pastor. Você não está em casa, você não sabe como é. Eu também tenho família. Eu também tenho familiares não crentes. Eu também tenho familiares que são desse jeito, assim, difíceis. E aí Deus me mostra todo dia que eu tenho que, às vezes, mudar a estratégia. Para aqueles homens, a ideia era carregar aquele paralítico até a presença de Cristo. Pronto, entramos, fizemos a função. Mas chegou lá, saiu do contexto, então a gente não vai desistir, a gente muda a estratégia. E aí eles tiveram uma estratégia muito legal. As casas daquele tempo tinham um terraço, onde as pessoas no final do dia subiam lá, era a parte mais fria da casa, né? E eles ficavam ali, os estudantes de teologia que vão fazer concílio, né? Eles ficavam lá, batendo papo, conversando, aquele arzinho fresco. Então eles olharam aquilo e falaram: bom, vamos por aqui, a gente tira ali o telhado e vamos descer. Tá bom, vamos fazer isso então, não vamos desistir não. Então, dá licença daqui, dá licença dali, subiram.
E eles tinham um propósito. O propósito era levar aquele homem aos pés de Cristo, fosse como fosse, da forma que desse para fazer. E bebida, nunca perca a esperança do teu coração de levar uma pessoa a Cristo Jesus. Porque se Deus está tocando o teu coração, Deus tem propósito nessa vida. Se você espera salvação para a tua casa, para as pessoas que você ama, para as pessoas que você se relaciona, nunca desista delas. Ela é plano de Deus, ela é propósito de Deus, e Deus tem planos maravilhosos para essa vida, que hoje pode estar espiritualmente paralisada. E uma pessoa paralisada espiritualmente tem um detalhe: ela pode ser levada para todos os lugares. Como ela é conduzida, ela é levada para religiões, seitas, heresias, a vida não muda, mas ela continua sendo arrastada. Tem horas que a gente tem que falar assim, ó, dá licença aqui, agora é a gente que vai cuidar dessa maca aqui, vou arrumar mais 3 e vamos carregar. Aqueles homens subiram, providenciaram lá, tiraram o telhado, descobriram ali, abriram e desceram aquele homem exatamente onde Jesus estava. No tempo de Deus, no lugar onde Deus já esperava aquele homem, e no momento onde Cristo tinha uma bênção especial para a vida dele. Nada, absolutamente nada, sai do contexto de Deus. Nada acontece antes nem depois, nada acontece fora do lugar, nada acontece fora do tempo. O que sempre me chamou a atenção nesse texto, é que diz assim, ó, no versículo 4, não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava. E pela abertura no teto baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, filho, os seus pecados estão perdoados. Cristo estava esperando ele chegar. Não tem um diálogo onde ele diz para Jesus, Senhor, eu quero andar. Senhor, eu quero enxergar. Senhor, eu quero viver. Senhor, eu quero mudar de vida. Não tem. Cristo já tinha um propósito na vida daquele homem. Assim como Cristo tem propósito na vida das pessoas que você ama, e que se no momento certo você conseguir levar essa pessoa à presença de Cristo, o milagre da transformação vai acontecer. Não há diálogo, não há um pedido, Senhor, eu gostaria que o Senhor fizesse X, Y, Z, mas faz assim, Senhor, né? Como mais ou menos a gente faz, né? A gente é detalhista com Deus, dá todos os detalhes, eu quero uma bênção, Senhor, mas eu quero assim, assado, desse jeito. Não, não tem diálogo. Aquele homem é colocado na presença de Cristo e a vida dele é transformada. Porém, como nos dias de hoje, muitas pessoas não acreditam que as pessoas possam mudar. Muitas pessoas não acreditam que Cristo tem poder para transformar. Mesmo que elas vejam isso acontecendo na sua vida. E aí tem lá alguns homens ali, mestres da lei, sentados, né, e dizendo entre eles, nossa, quem ele pensa que é, né? Está achando que ele é quem? Quem ele pensa que ele é para perdoar pecado? Só quem pode fazer isso é Deus. Aí Jesus, percebendo no seu coração, diz para eles, né? O que é mais fácil dizer? Os seus pecados estão perdoados, não é isso? Ou pegue a sua maca e ande, para que o homem saiba que eu tenho poder na terra. Disse para ele, os seus pecados estão perdoados. Carregar pessoas, irmãos, não é fácil. Tem uns que pesam um monte, né? É difícil de carregar, dá muito trabalho, mas no final vai valer a pena. Quando você vê a transformação da pessoa. Porque esse texto, ele traz para nós no final aquilo que nós sempre queremos ver. O milagre de Jesus. Uma nova vida surgindo. Um novo tempo acontecendo na vida de alguém que nós amamos muito e que vive uma vida, às vezes, tão pequena, diante de tantas coisas grandes que Deus pode colocar na frente dessa pessoa. E para encerrar, o texto diz assim, ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos, ou seja, aquelas pessoas ficaram admiradas. O que aconteceu aqui? Como que esse homem levantou e andou? O que é isso que aconteceu?
Uma igreja que tem a sua fé, a fé que avança, a fé ativa, a fé que busca, vai poder viver esse momento de estar atônito quando o milagre da conversão acontecer neste lugar. Quando pessoas romperem por aquelas portas, com as suas vidas destruídas, e com o passar do tempo, vocês verem a vida delas serem transformadas e poderem glorificar a Deus, e acreditar a Cristo a transformação da vida daquela pessoa. A igreja que carrega os enfermos espirituais, aqueles que estão mortos espiritualmente, ou paralisados espiritualmente, tem a oportunidade de viver os milagres de Cristo. E essa é a minha oração para essa igreja, que vocês tenham muita fé, muita perseverança, e que os olhos de vocês possam contemplar os grandes milagres que Deus já fez e ainda fará neste lugar. Aqui é casa de oração do Senhor, é lugar de acontecer milagre. Então, meus irmãos, finque raízes nesse lugar. Se você não trabalha nos ministérios, venha trabalhar. Se você não está servindo em ministério nenhum, venha servir. Porque através dos ministérios, Deus faz grandes obras. Ajude o seu pastor, abençoe e ame este homem de Deus, que Deus colocou nesse lugar. E eu não sou advogado dele não, tá? Eu sou só amigo. Mas se Deus colocou esse homem, a família dele aqui, é para que ele seja honrado. Para que você faça parte dos planos de Deus junto com ele e com os sonhos que Deus tem colocado no coração dele. E eu tenho certeza que se nós tivermos uma fé que avança, uma fé forte, você vai ver milagres acontecendo dentro da tua casa, no seio da sua família e das pessoas que você ama. Fica firme, não larga a maca não, continua carregando aquele mala sem alça, não deixa ele para trás, cuida dele, ore por ele, apresente ele diante de Cristo todos os dias que você puder. E a obra é de Deus. E quando ele fizer, você vai ficar tão feliz, mas tão feliz por ter participado desse processo, que você vai ficar tão atônito quanto aqueles homens que viram o paralítico levantando, pegando a maca e indo embora. Tudo isso para a glória de Deus. Que Deus abençoe poderosamente a vida de vocês, as suas famílias, esse ministério. Que Deus possa trazer para este lugar grandes milagres, de acordo com a vontade dEle, porque Ele é soberano sobre as nossas vidas e de todas as pessoas que nós amamos. Amém? Quero orar com vocês, colocar a sua vida diante de Deus, a sua família. Eu quero que você agora lembre de algumas pessoas que precisam ser carregadas. Talvez você possa dizer: pastor, eu acho que na minha casa, a pessoa que mais precisa ser carregada é meu esposo. Talvez a minha esposa, meus filhos. Pastor, eu tenho pessoas que eu amo muito, mas que são do meu trabalho. Precisam acordar espiritualmente. Enquanto eu estiver orando, eu quero que você apresente essa pessoa diante de Deus. Não perca a oportunidade. Serão alguns passos carregando a vida dessa pessoa, para que futuramente o milagre possa acontecer. Querido Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus tão maravilhoso, ó Pai. Obrigado, Deus, pelo teu cuidado, pelo teu amor. Obrigado, Senhor Jesus, porque tu és um Deus tão presente nas nossas vidas, ó Pai. Pai de amor, nós queremos fazer parte de todo esse processo, ó Deus. Queremos ser a tua igreja atuante, que carrega pessoas que estão fracas na fé, perdidas no mundo, ó Deus, para que os milagres do Senhor possam acontecer. Pai de amor, lembramos agora de algumas pessoas, ó Deus, e eu apresento diante do Senhor todas essas que estão sendo lembradas agora. Pai de amor, em nome de Jesus, que elas possam ser alcançadas pelo Senhor. Pai querido, abençoe esta igreja, este ministério. Cuida, Senhor, de tudo que é feito neste lugar, para a honra e glória do teu nome, Senhor. Nós te louvamos, ó Deus, por essa noite. Peço uma bênção especial para os papais e mamães, ó Deus, que sofreram esse golpe tão duro nesse dia. Pai querido, coloca a vida deles, o coração deles, ó Pai, diante do Senhor. Peço uma bênção especial, que o Senhor possa tomar o coração de cada um deles, ó Deus, e consolá-los. É a nossa oração, ó Pai.
E assim nós oramos, ó Deus, agradecidos no nome santo e poderoso do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe, meus irmãos. Obrigado, viu, senhor? Muito obrigado mesmo. Alegria. Amém? Que nós possamos, então, ajudar aí as pessoas que Deus colocar no nosso caminho, né? Estou feliz hoje, o Silas. Tudo bem, Silas? Celeste, a filha ali, né? Que bom. E tem lá no último banco ali 2 pessoas que são... É a primeira vez, vocês? Segunda? Qual que é o seu nome, querida? Carla, tá bom. E do lado, quem é ele? Rafael. É a segunda vez aqui? Ah, então tá. Não escutei, por favor. Ah, na escola. Ah, legal. Aproveitou. Ah, que bom. Precisa vir no domingo agora, tá bom? Sejam muito bem-vindos, viu? Carla e Rafael, Deus abençoe a vida de vocês, tá bom? Eu estou vendo ali o Peter está com a mamãe também, né? Deus abençoe a vida da senhora. Deus abençoe, viu? Que bom. Quando eu cheguei ali, o Lelito, o irmão que fica ali, nosso diácono ali na porta, ele falou da senhora, né? Falou que bênção, a irmã, não é, Lelito? Aqui na casa de Deus. O Márcio, o Mateus está ali atrás, estou vendo a turma aí, Miguel. A Aline está com a mamãe ali hoje também. Muito bom, glória a Deus. Para você que está em casa, passar o Ismael me mandou um recado, o Pingo, né? Os homens da nossa igreja vão estar aqui na sexta-feira, é isso, Edu? Sábado? Ah, é no sábado? Eu entendi, tá bom. Sábado às 15 horas, você que é homem e quiser orar, vem aqui estar, os homens vão estar aqui orando, tá ok? Então, se você puder, você que está aqui, você que está em casa, vem aqui na nossa igreja às 15 horas, nós vamos estar em oração aqui, tá bom? E no outro sábado, dia 15, esse sábado é dia 8, às 15 horas. No outro sábado, dia 15, nós vamos fazer um evangelismo ali no farol da Valdemar. Então, se você quiser participar, vem aqui na igreja às 16 horas. Nós vamos nos reunir aqui. Hoje já confeccionamos algumas faixas, nós vamos pegar o nome das pessoas, pedido de oração, vamos estar evangelizando ali no farol, tá bom? Levando o nome de Jesus às pessoas que passarem ali, e depois vamos estar orando por essas pessoas, para que elas possam ter esse encontro com Deus, ou aqui, ou onde elas for assim da vontade de Deus, tá bom? Nesse domingo também, nós vamos estar aqui com as nossas crianças, né, o Vida Kids, apresentando a cantata, então venha prestigiar às 18 horas, tá bom? Não deixe de vir. O Vida Music também vai estar aqui, cantando canções da Páscoa, e teremos a ceia novamente. Nós tivemos a ceia no domingo passado, vamos ter a ceia agora também, tá bom? Inclusive as crianças vão ter a ceia delas na cantata, isso vai ser bem legal. Então vem aqui para ceiar junto com as nossas crianças, tá bom? E o último recado que eu quero dar aqui, eu fiquei muito feliz ontem, nós tivemos o primeiro encontro do Didasco, né, no eixo Fé e Prática, e tivemos com 20 pessoas, né, ali no Google Meet, estudando o livro Vença a Guerra na Sua Mente, do autor Greg Gresham. Então, se você quiser, ainda dá tempo, tá bom? Pelo Google Meet. Então, você da sua casa, das 8h30 às 9h30, das 20h30 às 21h30, tá ok? E foi um tempo bem gostoso. Antes eu tive lá com 10 pessoas que vão estar se batizando aqui no dia 30 de abril, que é aniversário da nossa igreja também, 61 anos, no dia 30, último domingo, nós vamos ter os batismos aqui. E vamos ter um bolo com refrigerante lá no nosso salão social, então estão todos convidados, tá bom? E se você quiser, ainda tem outro módulo do Didasco, Ensinos, que é no domingo. Esse é presencial. Domingo agora, nós vamos estar aqui também às 17 horas, numa sala ali no 2º andar. Eu comecei nesse domingo, e nós estamos estudando Espírito Santo. Estamos num livro chamado Deus Esquecido. O Deus Esquecido,
que vai fazer um estudo sobre a negligência em relação ao Espírito Santo, né? A Trindade, terceiro, Deus, Espírito Santo, do autor Francis Chan. Então, se você não veio e quer ainda, dá tempo, tá bom? Mesmo porque as aulas ficam gravadas, então dá para você assistir a aula depois. Mas se você quiser, então, domingo, 17 horas, vem estudar aqui sobre o Espírito Santo de Deus. E às terças-feiras, às 20h30, pelo Google Meet, tá bom? Se você tiver dúvida, entra em contato com a secretaria, ela te explica tudo direitinho, até mesmo conosco que estamos aqui, tá bom? Estou vendo ali a Lígia também, bom, que alegria estar aqui. E hoje é aniversário do Guga, né? Do Gustavo, aniversário do Gustavo. Então a família aí, a Cleide parte aí, estão passeando aí, deve estar em algum restaurante comendo, né? Mas o Tigrão foi avisado de última hora ali, porque é sempre a Cleide que traz aí o lanchinho, né? Mas o Tigrão, olha o Tigrão ali. Quem conhece o Tigrão ali, ó? Tá com a camisa igual a do pastor, camisa de São Paulino, ó lá. Né? E aquele ali é o nosso irmão Lelito, que ele é bênção. E ele trouxe um lanche ali bem gostoso. É lanche e refrigerante, Lelito, que tem ali? É isso aí. Então vocês estão convidados a passar na mesa ali e comer um lanche e tomar um refrigerante. Amém? Vamos ficar de pé? Sábado vai ter futebol também, Silas? Com certeza? Então tá bom. Ó, Elcio, sábado o pessoal joga cedo lá, né, Silas? 7 horas? Das 7 às 9. O Silas fala assim, quando a turma lá, porque futebol de vez em quando os irmãos dão uma enrascada lá, né? Aí o Silas fala assim, não, aqui não é lugar de passar nervoso não, quer passar nervoso, casa. Ele fala assim. É o Silas, Futebol não, quer passar nervoso, casa, não é assim, Edu? Não passa muito nervoso não, né? Só um pouquinho. Mas é bênção, tá legal? Feche seus olhos e numa atitude de fé, de amor, erga suas mãos para os céus. E que o nosso Deus, Jesus Cristo, seu Filho, o Espírito Santo, esteja com todos nós, nos abençoando, nos protegendo, nos fortalecendo e nos inspirando a levar o amor de Deus, amando as pessoas, ajudando as pessoas e se entregando e fazendo o que for necessário para que possamos abençoar vidas e levar o amor de Deus a todos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos. Vi um bom lanche ali.